queimar teu fogo, faça fluir teu rio neste lugar. Essa terra diga neste lugar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio neste lugar. Espírito Santo, aleluia, Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Oi, santo, 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 santo. Aleluia. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Espírito Santo de Deus, continue falando aos nossos corações. Quebra as cadeias. Oh, aleluia. Alivia, Senhor, os aflitos. Transforma, Senhor, meu Deus. Cura os doentes, Senhor. Venha sarar, meu Pai. Aleluia, Senhor. Fala, Pai. Voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor quebra todos os céus.
som da sua voz, Senhor Jesus. Que maravilha, graças a Deus, né? Como é abençoada, é espetacular aí esses hinos do louvor aí, Vida em Cristo, né? Nós ficamos muito felizes de ouvir esses louvores tão gloriosos, amém? Guinzão, Deus te abençoe, Deus te honre, a paz, pastor, pastores, família Vida em Cristo, glória a Deus e aleluia, amém, também a irmão Claudinei, a paz, pastor, e a todos os irmãos, a irmã Valéria, a paz, a Tainá Barbosa Rodrigues, a paz do Senhor, a Nete Santana, amém, Deus é lindo e Deus é fiel, nós cremos também, Nete, a Lígia Delay, a paz do Senhor, o João Renato, a paz, meus irmãos, o Claudinei Luquiari, a paz, pastor, e a todos os irmãos, a Aline, glória a Deus, amém, queridos, é muito bom ter todos vocês aqui, tá? Só quero dar um aviso aqui, que eu havia dito no grupo da igreja, que nós estávamos aí conclamando os irmãos para um jejum na quarta-feira, porém eu pensei bem e mudamos para quinta-feira da semana agora, que vai entrar quinta-feira. Por quê? Nós fazemos o jejum na quinta-feira e à noite nós temos a live, onde nós podemos orar juntos aqui, né? Embora você vai entregar o seu jejum ao meio-dia, que seja às 11 horas, né? Conforme for o horário do seu almoço, e aí nós estaremos orando à noite na live, entregando aí todos os jejuns e orando por todos vocês, orando por todo mundo, tá legal? E pastor, o jejum nós fizemos o jejum passado para fim das pessoas que estavam infectadas com coronavírus, estavam internadas, para Deus parar esse coronavírus no mundo, né? E no país, e assim sucessivamente. E eu tenho certeza que Deus tem ouvido nossa voz e nós temos visto aí a glória de Deus, o trabalhar, o agir de Deus. Mas esse jejum agora nós vamos fazer pela restauração, pela renovação. Nós vamos fazer aí pela restauração, pelo renovo na vida dos irmãos, das irmãs, das nossas vidas, por avivamento. Nós vamos estar orando aí, fazendo esse jejum, por portas abertas, por caminhos aplanados, por bonança, por prosperidade, mas principalmente por saúde na sua vida também, tá? Então nós estaremos orando, fazendo esse jejum por todos esses propósitos. Se você tiver mais algum propósito que você queira colocar, amém, também vai ser válido também, tá legal? Então quero lembrar você aqui da nossa ação Entre Amigos. Quero pedir a sua ajuda, quero poder contar com você e pedir que você nos abençoe, nos ajudando aqui nessa ação Entre Amigos, adquirindo um desses cupons, ou adquirindo aqui um dos carnezinhos, né, para nos ajudar aí e nos abençoar, tanto a igreja como o templo que está sendo feito, tá bom? Então, ajudando-nos a honrar com os pagamentos, com as dívidas que tem que ser paga, que nós temos feito também, tá legal? Então fica com Deus aí. Nós vamos agora para a palavra, de Deus. Eu digo para você que nós continuamos nas terça-feiras às 20 horas, nas quinta-feiras às 20 horas, terça-feira nós temos aí a nossa Ministério da Palavra, e quinta-feira também às 8 horas nós temos a nossa Noite de Poder, tá bom? Então vamos para a palavra está baseada hoje no texto inserido no livro de Atos, capítulo de número 14, o número 1, verso 1 ao 22. Olha, pastor, hoje nós vamos ler bastante, né? Sim, hoje o texto é um pouco assim longo, mas é uma palavra poderosa. Eu meditava nesse texto hoje e Deus falava comigo. Alguma coisa que eu já tinha até conversado com ele ali em oração, falado com ele em oração ali, e quando eu li esse texto, o Senhor me levou às lágrimas de algo dentro desse texto que ele me respondia a respeito de algo que eu tinha falado com ele, e eu quero partilhar esse texto com você, tá bom? Diz assim, em Lacônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto dos judeus como dos gregos, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos.
Entretanto, demoraram-se ali um tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mãos deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgissem um tumulto dos gentios e dos judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e os apedrejarem. Sabendo-os eles, fugiram para Listra e para Derbe, cidade de Lacônio, né, e circunvizinhos, onde anunciavam o evangelho. Em Listra, e costumavam estar assentados certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar de Paulo, que fitando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo chamaram Mercúrio, porque era este os principais portadores da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo também estava à frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazem isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e a vós anunciai o evangelho, para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus e fez a terra, o mar e tudo o que nele há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, e enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhe oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus da Antioquia e Icônio, e instigando a multidão e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os firme na fé, para permanecerem firme na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Glórias a Deus aí, né? Uma palavra poderosa que nos narra aí um momento de Paulo e de Barnabé, narrando aí uma situação em que eles estão pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo com ousadia, falando no Senhor, né? E o qual o Senhor confirmava com graça a palavra que saía da boca deles, concedendo que por a mão deles se fizessem muitos sinais e muitos prodígios. Mas nós vamos ver que mesmo assim o povo se dividiu, e os próprios judeus, de que Paulo era judeu também,
incitava contra eles ali em apedrejá-los, né? Em apedrejá-los. E a multidão acabou ficando dividida. Mas aí Paulo acaba encontrando um cego de nascença, como nós lemos aqui, e aí Paulo fitando os olhos no cego, o que ocorre? Ocorre então que Paulo, vendo que ele tem fé, Paulo manda que ele se coloque em pé, ele se coloca em pé, e ali toda aquela multidão vê mais aquele grande milagre, embora nós já vemos nos versículos acima, que Deus concedia que fosse feito pela mão deles sinais e prodígios, mas mais esse milagre é feito ali com alguém da comunidade deles, é feito com alguém que é cego de nascença, e eles se maravilham ali, a ponto de acharem que eles são deuses, exclamando, né, que os deuses haviam ali descido até eles. Então o verso de número 11 diz assim: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em línguas licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Então é visto que até aquele momento, aqueles milagres, aquela unção, né, sendo usado homens de forma poderosa, homens ali sendo usados com muita unção, com muita virtude da parte de Deus, eles ainda não haviam visto, porém mesmo vendo ali Deus usando eles com poder e grande glória, eles proclamando o evangelho de Jesus Cristo, o povo ainda se dividia e tinha gente ainda que incitava contra eles ali serem perseguidos, incitava contra eles para apedrejá-los, né? E Barnabé chamaram de Júpiter e Paulo chamaram de Mercúrio. Então nós vamos ver ali que deram até nomes para eles dos seus deuses, né? Referente a planetas. E aí acontece o seguinte, que os sacerdotes desses tais deuses, né? Júpiter e Mercúrio, já trouxeram logo ali sacrifícios para sacrificarem em oferecimento a Paulo e a Barnabé. E Paulo e Barnabé se jogaram ali, se lançaram frente àqueles homens e disseram: não, nós não queremos essa glória não é para nós, nós não somos deuses, explicando ali, e diz aqui o texto que foi até difícil, com dificuldade, que eles impedirem de que aqueles homens realmente não sacrificassem a favor deles, porque Paulo entendia de que nada ali ele estava sendo feito se não viesse do alto, e tudo que estava sendo feito era em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era Cristo que estava fazendo, usando eles ali como um instrumento vivo nas suas mãos. Decorrendo o texto aí, nós vamos ver ainda que, ainda incitando para que haja uma perseguição sobre aqueles homens que não estão fazendo mal para ninguém. Entenda aí, crente, a sua perseguição. Entenda aí, servo de Deus, a sua perseguição, né? Eles estavam fazendo só o bem, mas mesmo assim agora eles vêm para cima de Paulo, para cima de Barnabé, apedrejam Paulo, arrastam ele para fora da cidade, já dando ele como morto. E a Bíblia aqui nos diz que os apóstolos ali, os discípulos, estão à volta de Paulo, né? Se reúnem em volta de Paulo, acredito que orando, pedindo a Deus pela vida dele, e ali ele novamente volta à vida, e agora ele retorna novamente para os seus afazeres. Ele não para, ele não desiste, nada é motivo-nos de parar. Às vezes vem na nossa mente, é lançado pelo próprio maligno para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, às vezes uma palavra para que eu desista, para que você desista, para que eu pare, para que você pare também. Talvez nesse momento de pandemia, talvez o adversário já tenha soprado na sua vida que acabou, que chega de igreja, que chega de buscar o Senhor. Não, Deus é Deus em todo o tempo, Deus é Deus em todo momento, Deus é Deus em toda circunstância. Talvez você queira um líder, talvez você queira um pastor, talvez você queira um evangelista, um presbítero, um diácono, um missionário, um líder de algum grupo ou ministério dentro da igreja, tem estado aí fraco, debilitado na fé, quem sabe antes mesmo de iniciar a pandemia, houve algo contra a sua vida, alguma palavra que o desanimou, alguma palavra
palavra que o desmotivou, e você com isso desvaneceu na fé. Mas nós vamos ver aqui que Paulo, ele estava ali, a Bíblia diz que com ousadia levando a palavra de Deus, com ousadia era feito sinais e prodígios através da vida dele, através da vida de Barnabé, por Cristo Jesus. Eles não querem glória para ele. Talvez a nossa queda muitas vezes é querer a glória para nós, é querer chamar para nós, a atenção, sermos ali o principal, e o principal é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo Paulo dando toda a honra e toda a glória ao Senhor, quiseram ali Satanás usar aqueles homens para sacrificarem a eles podiam ter ficado orgulhosos com aquilo, se encher de orgulho, abraçarem aquilo, mas não, eles sabiam e decidiram não receber ali nenhuma honra sobre aquilo, nenhum sacrifício, porque a glória é do Senhor, e era o Senhor que estava fazendo, a ponto de eles apedrejarem quem havia feito ali por eles sinais e prodígios, a ponto de eles apedrejarem aquele que acabou de ser usado por Deus para curar aquele cego de nascença. Mas Paulo sai ali arrastado da cidade por eles mesmos, como morto, mas Paulo ressurge novamente, entrando na cidade novamente, e não deixou de fazer a obra e o trabalhar de Deus. O que eu quero dizer com isso, eu quero lembrar para você que nada pode parar os planos de Deus da sua vida, nada pode parar o mover de Deus da sua vida, nada pode parar o que Deus tem para fazer, o que Deus tem para realizar na sua vida. A palavra nos diz que operando Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá, meu irmão, ninguém impedirá. Às vezes nós olhamos e os problemas se agigantam, às vezes nós olhamos os problemas, eles se tornam gigantes contra nós, e aí o que acontece, meus amados irmãos? Acontece então que aí a gente fica pequenininho, e dá ouvidos, a gente acaba olhando para aquele problema, e aí dando honra para o problema e para as dificuldades da vida, e isso nos derruba, isso nos põe por terra, isso nos joga ao chão. Paulo foi apedrejado sim, mas ele levantou dali como um ressuscitado em Cristo Jesus. E digo para você, se Jesus não ressuscitou ele ali, o texto não nos fala, diz que tiraram ele da cidade, arrastaram ele da cidade e já davam conta que ele estava morto. Porém os discípulos o rodearam e ele levantou. Eu acredito sim que Deus deve ter ressuscitado naquele momento Paulo, ele voltado à vida para um grande trabalhar, para um grande agir, para um grande manifestar da glória de Deus naquele lugar. Deus nessa noite quer ressuscitar as suas forças, o seu ânimo, a sua coragem, o seu vigor, para você realizar, para você fazer, assim como o texto nos diz que ousadamente eles falavam do amor de Cristo Jesus, e que fez sinais e maravilhas, o Senhor fez através das suas mãos. Deus quer fazer e vai fazer assim com você, operando Deus, ninguém pode impedir. Só que Deus também não vai pegar ninguém pelo cabresto. Deus não vai pegar ninguém obrigado. Deus não vai pegar, fazer algo que você não queira realizar ou que não esteja no seu coração. Deus vai respeitar isso em você. Então, mas se você abrir o seu coração, ninguém pode impedir. Você pode dizer, mas Deus podia ter livrado Paulo do apedrejamento, não usou Paulo para curar, não usou Paulo para fazer maravilhas, não usou Paulo ali para falar da palavra, agora deixa ele ser apedrejado. Todo momento é um momento diferente, é o que eu tenho dito para você aqui. É o que eu tenho dito para você aqui. Lembrando lá do Elias, desce fogo do céu, e desceu fogo do céu. Acabou com os profetas de Baal, mas em dado momento ele estava fugindo por uma palavra que a rainha Jezabel lançou, dizendo que ia matá-lo. Em outro momento ele está no monte orando por chuva. Uma vez só a sua palavra, ele disse que encerraria os céus e não choveria, e assim aconteceu por 3 anos. Depois ele estava orando e o seu moço ia lá olhar se tinha nuvens ou não. Por 7 vezes ele orou. Então cada tempo é tempo. Muitas vezes Deus está trabalhando as nossas vidas, Deus está nos moldando, e eu aqui falo do vaso de barro.
O vaso muitas vezes é feito pelo oleiro ali, e no momento que ele está fazendo o vaso, muitas vezes o vaso quebra, o vaso racha, e ali novamente ele amassa aquele barro, ele joga água novamente, amassa o barro, mas ele faz o vaso que estava na intenção sua de fazer e da forma que deve ser feito. Mas esse vaso ainda vai para o fogo, esse vaso ainda vai ser queimado para sair de lá aprovado. Então muitas vezes eu e você, e a Bíblia usa essa ilustração para falar a minha vida, para falar a sua vida também, né? Para falar a sua vida também. Falou assim a Jeremias, e fala a minha vida, e fala a sua vida também. Muitas vezes o Senhor está nos quebrantando, muitas vezes o Senhor está nos quebrando sim, mas nos moldando para a grande obra que Ele tem que fazer. Paulo não levantou dali desacreditado, Paulo não levantou dali desistido, Paulo não levantou dali fracassado, Paulo não levantou dali com a ideia de que eu não faço mais a obra de Deus. Pelo contrário, foi aí que Paulo se encheu de Deus, se encheu do Espírito Santo, se encheu de graça, se encheu de unção, se encheu de autoridade e continuou fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. O verso de número 22 do capítulo 14 de Atos diz: fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a perseverar firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O homem ainda volta nas cidades para falar com os discípulos, que certamente estavam aterrorizados, estavam amedrontados, estavam cheios de medo, estavam ali talvez em uma situação se perguntando como, de que forma isso pode ter acontecido, como esses homens de Deus, como esse povo em que acabaram de curar, acabaram de falar com autoridade, acabaram de falar com ousadia, foram apedrejados, está saindo aí meio morto. E muitas vezes as pessoas estão olhando para a circunstância, muitas vezes as pessoas estão olhando para o momento, muitas vezes as pessoas estão olhando que não aconteceu da forma que elas queriam que acontecesse. Eu sou homem, eu sou ser humano, eu sou carne, eu sou osso, e muitas vezes eu fico a me perguntar: sou pastor, nascido e criado no Evangelho de Cristo Jesus há 50 anos, né? Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos, meus avós já eram evangélicos, fui apresentado no altar de uma igreja evangélica, cresci dentro da igreja, me tornei um pastor em Cristo Jesus. Isso já fazem aí da consagração pastoral, já estamos fazendo esse ano aí 27 anos que isso aconteceu. Agora em outubro, né, vai acontecer 27 anos, mas muitas vezes tenho me perguntado: pai, por que assim? Pai, como dessa forma? E o Senhor nos traz a resposta aqui. Paulo levanta depois de ser apedrejado, eu não sei se ressuscitado sim, ou se reanimado, mas ele levanta com vigor, ele levanta para ir fazer a obra de Deus, ele levanta para falar de Deus com amor, ele não perde a sua fé, ele não perde o seu ânimo, ele não perde a sua coragem. Quantas vezes por tão pouco você tem perdido o ânimo? Quantas vezes por tão pouco você tem perdido a coragem? Quantas vezes por tão pouco você tem abandonado, você tem deixado, você tem ido embora? Paulo retorna para falar àqueles irmãos que viram isso acontecer. Paulo retorna para falar àqueles irmãos que viram o seu apedrejamento, para fortalecê-los no Senhor, para dizer para eles: permanecem na fé. Paulo tinha tudo para ser homem, para dizer: gente, abandona isso, deixa isso, porque você está fazendo bem, você está falando bem, você está cuidando da vida, você está curando pessoas, mas você está sendo apedrejado, você está sendo odiado. Ei, o Senhor Jesus falou que pelo nome dele nós seríamos odiados, mas certamente nós seremos confirmados, aprovados e seremos vencedores em Cristo Jesus, porque como nós estamos estudando o Apocalipse da terça-feira, ele vem buscar os vencedores, é os vencedores que ele vem chamar, é o perseverante, é aquele que não desistir, é aquele que não olhar para o homem, para as pessoas, para o que estão dizendo, para o que estão falando, mas para aquilo que vem do alto para a sua vida. Essa é a minha posição, a sua, nossa posição, estarmos firmes em Cristo Jesus, não desistidos, meus irmãos queridos. Nenhum tempo é tempo de desistir, não tem tempo para desistir, tem tempo para permanecermos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero repetir aqui o verso de número 22 do capítulo 14 do livro de Atos: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé.
e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não é sem tribulação. E às vezes a gente quer ter uma vida assim, tão tranquila de tudo. Tão tranquila de tudo. Mas Senhor, mas uma coisa, depois é outra, 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 agora é outra, Senhor. Nunca para, meu Deus, Senhor. Mas aqui a palavra nos diz que, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então está aí uma resposta poderosa de Deus para a minha vida e para a sua vida. E mais ainda, vai haver tribulação, mas tem que haver perseverança. Acima de tudo, a fé em Deus. É maravilhoso ver aquele homem se levantar e dar continuidade ao seu ministério sem parar. Quantas vezes nós caímos e nem queremos mais levantar? Quantas vezes caímos e se levantamos, não queremos mais continuar na fé, na lida, no propósito que Deus nos colocou? Mas esse homem, ele não apenas, ele continua fazendo a obra que Deus enviou, mas ele volta para fortalecer os irmãos e dizer, olha, vai acontecer, vai ser assim mesmo, vai ter muitas tribulações, mas nos compete que seja assim, para entrarmos no reino de Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o poder de Deus na vida de Paulo, na vida de Barnabé, é uma afronta para o diabo. Assim como foi uma afronta para o diabo, eu quero dizer que você é uma afronta para o diabo. Pode bater no peito e dizer, eu sou uma afronta para o diabo. Porque como eu tenho dito na igreja, nas pregações, tenho dito aqui até mesmo na live, meus irmãos, o que ocorre, queridos, é que quando o homem pecador, ele encontra com você e vê que você vive em Cristo Jesus, feliz, cheio da graça, de unção, de comunhão, crendo em Deus sobre todas as coisas e vivendo uma vida em Cristo Jesus, e ele até quer viver a mesma vida que você vive em Cristo Jesus, mas ele não pode, está preso nos seus vícios, nos seus conceitos errados, está pisando na própria palavra de Deus, não consegue se firmar na fé. Isso é uma afronta para ele. Ele olha para você e se sente afrontado, ele se sente afrontado, mas você tomou uma decisão de ser livre em Cristo Jesus, o nosso Senhor, não ser mais escravo do pecado. Então ocorre, irmãos, que aí é que vem o ódio, aí é que vem a raiva de olharem para você e ver você perseverando, ver você vencendo, passando tribulações, mas vencendo as tribulações, passando luta, mas vencendo as lutas, os problemas e as dificuldades da sua vida. Então aí o diabo se sente confrontado com você, e você é para confrontar o maligno mesmo, porque você é casa, é morada, é habitação do Espírito Santo de Deus. O endereço de Deus é a sua vida, ele mora aí. E quando o adversário, quando o inimigo olhar para você, ele vai ver em você a marca do sangue do Cordeiro, ele vai ver em você o próprio Deus, o Espírito Santo na sua vida, meu queridos de Deus. Então vai haver confronto, mas vai haver a vitória em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda Paulo, escrevendo a 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 11, ele diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoremos os seus desígnios. Então, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, nós não podemos ignorar os ataques dele, o trabalhar dele, o agir dele. Porque a Bíblia diz que ele está no nosso derredor, bramindo, rugindo como um leão, para nos tragar, para nos destruir, meus amados irmãos. Então ele está procurando na minha vida, na sua vida, alguma brecha, alguma coisinha que possa te acusar, que possa te defamar, que te possa pôr para baixo, que te possa, de alguma forma, meus queridos de Deus, trazer sobre você uma condição de dúvida. Mas o Senhor é quem te justifica, o Senhor é por você, e ninguém nada será por você. O Senhor é quem cuida de você, o Senhor é quem trata de você. Continue pondo as suas vidas na mão do Senhor, continue entregando a sua vida na mão do Senhor, deixa Ele te conduzir. Ele é Deus e não deixa de ser Deus. Aleluia, graças a Deus, glórias a Deus. Então não ignora Satanás não, irmãos, não ignora Satanás não. Talvez alguém vai dizer para você, tem uma religião até que diz que Satanás é bonzinho. Nós é que não compreendemos ele.
Ei, estou fora disso. Tá? Tem um líder espiritual brasileiro aí, mas não é evangélico não, viu? De uma certa religião, que ele diz que Satanás é bonzinho, que Satanás é de luz. É nós que não compreendemos ele. Você entendeu? Então, irmão, está repreendido. Há um outro líder mundial de uma religião que diz que Satanás é uma alegoria, uma figura criada no tempo antigo para amedrontar as pessoas, para a religião amedrontar as pessoas. Olha, então nós temos que dizer que Jesus é mentiroso. Então, embora esse líder se diz um líder cristão religioso, ele está totalmente errado, né? Ele está dizendo que o próprio Cristo mentiu, porque quem denuncia Satanás é o próprio Jesus. Então, não ignore os desígnios de Satanás, não dê vantagem para ele na sua vida, porque Deus é por você e será sempre com você. Se as palavras dele estiverem em você, ele também está em você. Amém? Glórias a Deus. Então, seguindo aqui, que a nossa glória possa ser dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, não vamos deixar brecha para os nossos inimigos. Há um texto ainda de Paulo, das cartas de Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, capítulo de número 4, o verso 25, o verso 32, é um pouco extenso também, mas eu vou ler aqui rapidinho para você, e o texto é autoexplicativo, você vai entender tudo, tá? Então, não vamos dar brechas para os inimigos, embora somos seres humanos de carne e osso, estamos aí sujeitos aos sentimentos deste mundo, mas olha o que Paulo adverte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Isso muitas vezes é o confronto seu, porque quando você vai falar de Jesus, quando você vai falar de Deus, quando você vai falar do Espírito Santo, quando você vai falar da Bíblia Sagrada, você tem que falar a verdade. E as pessoas nunca querem ouvir a verdade. Aí você denuncia o pecado, você denuncia o erro, você denuncia a mentira. E é onde a pessoa que quer permanecer no pecado, quer permanecer na mentira, quer permanecer no erro, fica aí contrariada, né? Mas a Bíblia nos adverte, fala a verdade. Paulo, ainda que fosse apedrejado, chicoteado, ainda que fosse para ser preso nas masmorras, ele dizia a verdade em todo o tempo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Olha, isso aí é uma outra palavra que dá até um estudo de terça-feira, a respeito de nós nos irarmos, mas não pecarmos. Então, nós vamos nos irar, por quê? Porque nós somos seres humanos. O próprio Jesus, quando entra no templo e vê lá os homens vendendo e fazendo da casa do Pai um lugar, uma venda, o Senhor ali, ele se irrita com tudo aquilo, ele se ira com aqueles homens ali, mas não deixamos que a ira se põe ao sol sobre a nossa cabeça. Ao tempo, se nós realmente nos irarmos, infelizmente exceder isso, que nós possamos ir a Deus, dobrar os nossos joelhos, enviar o nosso perdão, ou receber perdão, ou ter coragem de pedir perdão a quem, na verdade, nós precisamos pedir, e seguir a nossa vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Verso 27, nem deis lugar ao diabo, tá o mais importante aí, não vamos dar lugar ao maligno, onde Paulo diz, não ignorei os desígnios de Satanás, porque senão ele vai achar vantagem sobre você, então não vamos dar vantagem para ele. Então ele diz, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, vá trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir no dia da necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação. Tudo aquilo que é para edificação, meu irmão, fale, diga. Às vezes as pessoas falam, não é bom dizer isso, é bom. Tem gente que diz, não prega o Apocalipse não, porque as pessoas não gostam de ouvir o Apocalipse. O Apocalipse é verdade, Apocalipse é fato, que vai ocorrer, que está ocorrendo, que vai acontecer. Então as pessoas tendo medo ou não tendo medo, quem tem medo da verdade já está se escondendo. Então nós vamos falar daquilo que a Bíblia Sagrada diz, porque a Bíblia Sagrada é verdade, e nós não podemos esconder a palavra de Deus dos nossos irmãos. Mas essa palavra é pesada, ela dá medo não. Para quem está em Cristo Jesus, ele se alegra, porque ele vê aí que ele não terá fim, mas ele será eterno em Cristo Jesus, como um vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então tá aí, sim, unicamente fala aquilo que edifica, conforme a necessidade. Se não for necessidade, ele está dizendo para nem falar. E assim transmita a graça aos que ouvem, para você pregar e transmitir graça àquele que ouve, para você falar no seu dia a dia aquilo que vem
edificar, e aí você transmite graça. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, toda a cólera, toda a ira, toda a gritaria e toda a blasfêmia. Então, irmãos, está aí, o crente tem uma conduta em Cristo Jesus, o cristão tem uma conduta em Cristo Jesus, aqueles que estão em Deus têm uma conduta, ele não é da turma da gritaria, da blasfêmia, não, da ira, da revolta, não, é bem assim, toda a malícia, e bem assim toda a malícia o Senhor pede para nos afastarmos e não dar lugarmos ao diabo. Antes, sede um para com os outros benigno, compassível, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, né? Então está aí a própria palavra de Deus, ela já nos traz uma palavra, Mateus capítulo 6, quando os discípulos pedem de que forma devia orar, e ele dá uma forma de oração, né? Ele diz ali: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita em nós a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai aqueles que nos ofendeu, né? Ou aqueles que nos devem, assim como nós temos perdoado. Então, se nós não perdoamos, nós também não podemos pedir perdão a Deus, né? Então nós temos que perdoar para sermos perdoados também. Ah, pastor, mas ele fez o mal, ele falou, ela disse, ele me traiu, ela me traiu. Não importa. Ore e envie o seu perdão, o benefício vai ser para você. Ah, mas agora eu vou perdoar ele. Não, é perdoar. Perdoar é você não andar mais amarrado com essa pessoa, mas andar livre. Como não andar mais amarrado? É não trazer amargura no seu coração sobre aquela pessoa. Mas você não precisa pedir para ele vir jantar em casa, ou para ele vir na sua casa partilhar de um churrasco, né? Uma vez traído, não ignorar os desígnios de Satanás. Pode ser a segunda vez também. Então é isso que nós temos que abrir os nossos olhos. Mas depois também pode ficar tudo certo e ficar tudo legal. E quem sabe ele também é servo de Deus, serva de Deus, e vai ficar numa bênção, tá? Não vamos deixar o nosso coração endurecer, nem a nossa mente cauterizar. Tem gente que endurece o seu coração numa peleja, num problema, numa dificuldade. Ele cauteriza e acha que a fé não adianta. Eu já vi até pessoas dizer: a minha fé cega de antigamente. Não tem fé cega. Cega é quando nós não temos fé. Porque quando temos fé, Deus nos abençoe. Paulo olha para aquele homem, fita os olhos naquele homem cego de nascença e vê que ele tem fé para ser curado. Então nós temos que ter fé para que Deus possa agir na minha vida e na sua vida. Paulo, ainda escrevendo o texto em 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso 1 ao 2, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e os ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência. Então, meu irmão, a internet é uma bênção. Pensa numa bênção. Você pode tirar muitas maravilhas da internet. Você está entendendo? Muitas. É ilimitado o bem que a internet pode trazer. Mas o malefício também é muito grande. Quando você não tem certeza da fonte em que você que você está consultando. Uma certa feita aqui, a Viviane, nossa ministra de louvor, nós falando aqui que tínhamos no YouTube, né? Tinha um vídeo que ensinava aquecimento de voz, fazer aquecimento e ensinava a fazer vocal, essas coisas todas, e ela deu um bom alerta, né? Ela falou: olha, só que vocês têm que ver fonte, porque tem coisas que estão ensinando lá que também estão ensinando de forma errada. Então tem que pesquisar direitinho para que você às vezes não ouça alguém que vá falando alguma coisa que é besteira, que não é verdade, e que você vai fazer alguma coisa também que não compete. Em vez de você melhorar a sua voz, as suas cordas vocais, você aprender, você na verdade vai trazer um prejuízo para a sua vida. E assim, querido, não só nessa área, como em muitas e muitas outras áreas, você pode estar caindo num laço e num embaraço. Então a Bíblia diz que haverá espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, e tem muita gente
dá mais ouvido para o enganador, dá mais ouvido para espíritos de demônios do que, na verdade, para quem está falando a verdade. Paulo entrou naquela cidade, falando a verdade de Deus, expressando quem é Cristo Jesus, Paulo e Barnabé, mas o apedrejaram. Mas aqueles homens que estavam ensinando que Deus era Júpiter e Marte, e que faziam ainda sacrifício, queriam até fazer sacrifício para homens, aqueles homens não, aqueles homens eram apoiados, inclusive tinha ali as suas, vamos dizer, seus templos abertos, e ali ensinavam eles sobre Júpiter e sobre Marte. Olha que loucura, mas a própria palavra já nos mostra aí, e nos dias de hoje, há outras pessoas trazendo outro ensinamento, apresentando outras coisas, e pessoas indo nesse embaraço, até mesmo dentro do evangelho, criando confusão, criando ensinamentos errados e perturbando a mente. Muita gente chega muitas vezes na igreja, depois do ensinamento que nós trazemos, mostrando na Bíblia Sagrada, com textos bíblicos, explicando ali, alguém chega e diz, eu vi no YouTube, eu vi na internet, então tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você pregou, tudo aquilo que você pesquisou, tudo aquilo que você trouxe à tona, não tem validade, porque alguém que realmente quer o contrário, porque a palavra de Deus contraria ele, como nós vemos aqui no texto de Atos 14, contraria ele vai ali combater o evangelho. Às vezes uma pessoa que diz que está servindo ao evangelho, ele recebe na vida dele essa palavra de engano, essa doutrina de demônios. Paulo ainda fala para mim, para você, que nós não podemos, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 ao verso de número 16, para que nós tenhamos a mente de Cristo. Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe discernir o que é e que não é de Deus. Quando ele vê alguém falar, alguém dizer alguma coisa, ele sabe que aquilo não está correto, porque aquela pessoa, o Espírito Santo, ele fala com você e ele faz você sentir que aquilo não vem de Deus. Olha o que Paulo fala nesse texto, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 ao 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conhece a mente do Senhor que possa instruir? Porém, temos a mente de Cristo. Nós falamos daquilo que vem de Deus, nós falamos daquilo que vem do alto, nós falamos daquilo a qual o Espírito Santo nos dá, para que nós possamos aqui transmitir. Amém? Pode transmitir. Eu acho que esse vídeo aqui, ele parou, tá? Glória a Deus, vou passar aqui, tá bom? Mas nós vamos continuar aqui. Então, queridos, nós temos que ter a mente de Cristo para que nós possamos denunciar aquilo que está errado, para que nós possamos discernir aquilo que é bem e aquilo que é do mal, aquilo que parece simpático, aquilo que parece bonito, aquilo que parece até legal, mas infelizmente vai nos colocar numa condição contra Deus, anticristo, e vai nos jogar no inferno. Ainda aqui, para nós encerrarmos, devemos experimentar o poder de Deus e a sua ressurreição. Paulo ali experimenta a ressurreição de Cristo. O Paulo é apedrejado, é arrastado para fora da cidade como um homem morto, mas os discípulos da Bíblia diz que se colocam ao seu redor, eu acredito que orando, pedindo a Deus para que ele volte à vida, e na verdade ele volte à vida. O Senhor também, nessa hora, quer que você volte à vida, ao vigor, à graça, à unção, à comunhão, à virtude, porque tem muitos que estão apostatando da fé, como Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao 2, muitos estão apostatando da fé, estão abandonando a fé, estão deixando a fé, estão sim indo embora da fé, estão largando a fé. Queridos, agora é hora de nós nos pegarmos a Deus, agora é hora de nós nos enchermos do Espírito Santo, agora é hora de denunciarmos as ações do maligno contra os povos e se pegarmos a Deus totalmente. Não é um templo fechado que vai nos fazer deixarmos de ser servo de Deus. Não foi o apedrejamento do Paulo que fez ele, tinha todo motivo para dizer: Deus não está comigo, eu fui apedrejado aqui pegando a palavra dele, sendo usado para ele curar um cego, um filho dele, e eu sou apedrejado aqui, chega para mim. Não, aí que Paulo levanta dali e vai fazer aquilo que Deus tem para fazer através da vida dele. Deixa Deus fazer o que ele tem para fazer através da sua vida, vai ser glorioso, porque você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Atos capítulo 14, verso 19 e 20. Sobrevieram, porém, judeus da Antioquia, da Icônio, e instigaram as multidões e apedrejaram Paulo.
arrastando-no para fora da cidade, dando-lhe por morto. Rodeando-os, porém, os discípulos, levantou-se, entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé e com Derbe. Ele voltou à cidade. Olha que ousadia. Queridos, e quanto nós temos ido embora e não voltado mais? Quanto de nós temos ido embora e deixado a fé? Mas o Senhor te chama. Levante-se, ressuscita-se nas suas forças, no ânimo, na coragem, na esperança, e se ponha de pé novamente. Como Paulo, nós precisamos dar a volta por cima. Como Paulo, nós precisamos nos levantar. Como Paulo, nós precisamos nos posicionar e não desistir do propósito que Deus tem para mim e para você. Ainda em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, 1 Coríntios 15, 55 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, os teus aguilhões? Onde está, ó morte? Cadê morte? Você não pôde me prender. Paulo levanta dali como um grande vencedor e é apto para fazer essa grande declaração, que eu e você possamos declarar também. Não aceite a morte espiritual na sua vida. Não aceite morrer espiritualmente. Não aceite. Se levante em Cristo Jesus e se encha dele. Vamos continuar na nossa caminhada de vitória, de permanecer em Cristo Jesus, e prosperar contra o nosso inimigo e nosso adversário. Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu as condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, do Senhor. Meu irmão, tem hora que a gente fala tanto em um texto que ele vira, parece que comum para algumas pessoas. Mas esse texto, irmão, ele é gigante. Olha, querido, ele não está falando que toda arma forjada contra ti não prosperará. Às vezes as pessoas ficam só nisso. Mas além disso, ser uma grandeza e uma grande bênção, que toda armadilha que fizerem para você, ela não vai prosperar, ela não vai ter vitória contra você, ela vai ser descoberta, ela vai cair ao chão, vai ser desmantelada, vai ser destruída pelo meu e o teu Senhor. Olha a sequência da palavra: toda língua que ousar contra você, que lançar juízo contra você, você mesmo a condenará, porque a justiça de Deus está em você. E ainda diz: esta é a herança dos servos do Senhor. É uma herança sua. Deus nos dá isso como herança. Já está em mim, já está em você. Diz aqui: é o nosso direito que procede de Deus para mim e para você. Deus nos dá isso como direito, de você condenar aquele que faz juízo contra você. Olha que coisa tremenda, de as armadilhas do diabo não prosperar contra a sua vida. Hoje orava por algumas pessoas que me aborreceram, mas eu enviava o meu perdão para elas. E ainda falava com o Senhor: Senhor, eu sei que não são elas, mas é aquele que está neles. Porque se eu não fiz bem para as pessoas, eu nunca fiz o mal. E às vezes a gente não consegue entender por que aquela pessoa é contra mim. Se eu nunca fiz o mal para ela, se eu nunca prejudiquei ela, se eu nunca persegui ela, se eu nunca falei contra a vida deles. E aí o Senhor me trouxe esse texto e falou comigo nessa manhã. Eu falei: Senhor, como tu é estupendo, como tu é estupendo, como tu é grande, como tu és tremendo. E eu orava ao Senhor, abençoando a vida daquelas duas pessoas. E tendo a consciência em Cristo Jesus, que não são elas, mas é aquele que infelizmente está nele, que tem usado eles e tem trazido